Olá, pessoal. Continuando a análise da prova de técnico do TJ do Rio, o que a gente tem? Vamos lá, agora a gente vai para a questão de número 7, né? Lembrando, nós já fizemos 2 blocos comentando as questões anteriores. E já temos pelo menos um recurso muito visível para a questão de número 1, um outro recurso possível, né, que eu apontei aí no final da análise do bloco anterior. Bom, questão 7 diz assim: antes de ler o texto, que eu sempre aconselho, né, veja primeiro o que está sendo pedido na questão. O título dado ao texto 2, Lar do Desperdício, se justifica pelo fato de... Bom, gente, vamos lá. O que é título? Primeira questão que eu tenho que pensar. Título é uma síntese das ideias principais do texto. O título tem que sintetizar isso. Ora, você que foi meu aluno já sabe que a parte mais importante do texto é a sua parte introdutória. Na FGV isso pesa substancialmente, você ler bem a parte introdutória. Se a gente observar, por que ler bem a parte introdutória? Ora, gente, na introdução que a gente tem a tese, não é? A tese do texto, que é a sua ideia principal. Ora, a tese é uma frase afirmativa, tá? Que carrega, vamos dizer assim, uma observação geral, tá certo? Quando vocês começam a ler o texto, é normal que a tese venha nas primeiras linhas, é normal. Mas a banca pode optar por textos performáticos. O que é um texto performático? É aquele texto que foge à lógica normal. O que é a lógica normal? Da tese para os argumentos, tá bom? Quando eu parto da tese para a argumentação. A banca pode começar com uma narração, por exemplo, contando uma história. Ela pode começar com um argumento e depois apresentar a tese, concordam? Ora, foi isso que aconteceu. Ela começou com a prova argumentativa, vejam bem. Por que é prova? Porque ela busca, no argumento de autoridade, aqui, ó, ao citar a conformidade com as Nações Unidas, né? Ao citar essa conformidade, ela busca o argumento para o que ela vai apontar daqui a pouquinho como tese. Ela diz, de acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água que as que nasceram nos países pobres. Isso daqui, gente, é um argumento, tá? Um argumento de prova concreta, porque ele cita números com base numa fonte. Isso é o argumento, isso não é a tese. Ele vai precisar disso daí para mostrar a tese dele. E ele traz uma tese que é a seguinte, ó. Mas, então ele faz uma oposição. As camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdícios semelhantes. Por que ele faz essa oposição se ele diz que são as crianças de países do mundo desenvolvido, né, que consomem isso daí? É porque o Brasil não é um país desenvolvido. Então ele fala que mais nas nossas camadas, no nosso país, as crianças mais ricas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos banhos, lavagem de quintais, calçadas e carros com mangueiras, tá vendo? Então ele diz que apesar de a gente ser um país que não é desenvolvido, nós temos hábito, tá certo? Hábito de gasto de país desenvolvido. Não a forma do gasto, mas a quantidade do gasto desse recurso, que seria a água, tá? Então, ele cita as formas como nós desperdiçamos água no Brasil. E aí a questão 7 diz o quê? Texto 2, Lar do Desperdício. Né? Esse título se justifica por... Vamos lá. Olha só. O Brasil ser um país de maior desperdício, ser um país de maior desperdício de água, ser um país de maior desperdício, não porque ele diz que nos países do primeiro mundo tem gastos similares ao do Brasil. Então a questão não é essa, tá? B. As habitações domésticas não terem aparelhagens modernas. Eu tenho isso lá na parte introdutória? Não, eu tenho isso na argumentação. A argumentação não fecha com a ideia principal do texto. Ela trabalha em prol dessa ideia principal, mas não é ela quem carrega a ideia principal, tá bom? C. Os lares mostrarem situações variadas de desperdício. Fechou com a letra C e eu concordo com a banca. Primeiro, olha só, lar do desperdício. E se você olhar, o que tem lá na tese? Várias situações de desperdício, banhos longos, lavados de calçadas e carros com mangueiras. Viram? Então fecha com a C, incontestavelmente a letra C. D. As perdas de água ocorrerem em todo o planeta, no nosso lar.
Alto lá, porque a ideia de países ricos que consomem mais, isso é um argumento, não é a tese é de que no Brasil se gasta como se gasta num país rico. Todas as classes sociais concorrerem para o desperdício? Não. No enunciado do texto você vê que ele fala que são pessoas de famílias ricas, não é? A camada mais rica, as camadas mais ricas da população brasileira. Fechado? Então, 7 sem problema. Vamos para a questão de número 8. Diz a 8. No início do... Sempre lendo aqui, tá, gente? Ó, vocês podem reparar que eu não fico lendo aqui em cima primeiro, não. Eu vejo aqui primeiro. No início do segundo parágrafo, vamos dizer assim, né, do segundo período do texto 2, segundo ponto final, tá certo, desse texto. Ele diz o seguinte: ocorre a presença da conjunção mas. Isso aqui caiu pra caramba em 2014, hein? Tá certo? E continua caindo. Trata-se de uma conjunção adversativa. E o ponto que serve de elemento de oposição é... Eu até expliquei isso no meu curso. Eu falei o seguinte: quando você estiver analisando o mas na FGV, para você não ficar perdido, analise o que vem logo posteriormente. Veja o que está em oposição pelo que vem depois da conjunção, gente. A gente não analisa a oposição pelo que tem antes, porque a oposição é lançada depois. A construção é essa. Primeiro você lança uma ideia e depois você se opõe a ela. Tá claro? Então ele diz, mas as camadas mais ricas da população, então tá opondo a camada mais rica da população brasileira, tá? Então qual é a oposição que ele faz, né? Ele fala, mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes. Semelhantes a quem? Vamos dizer assim, as crianças nascidas no mundo desenvolvido, tá? Então vamos lá. Trata-se de uma condição adversativa e o ponto que serve de elemento de oposição é: situação de desperdício detectada na ONU e a situação de desperdício detectada no Brasil. Cuidado. O que ele trata como oposição aqui, que é que as camadas mais ricas da população brasileira, não é? Desperdiçam água, tá certo? Sendo que o Brasil é um país pobre. Então, o que se opõe, quando ele diz mais, não tem como ele opor riqueza. A riqueza não é isso. São as camadas de população rica de um país pobre, tá? Que consomem como se estivessem num país rico. É isso que pesa. Então, não é a situação de desperdício detectada pela ONU e a situação de desperdício no Brasil. Cuidado, passou perto, resvalou, tá bom? Faltaram elementos aí para fechar mais, tá? B. Consumo de água nos países desenvolvidos e o consumo de água nas classes mais ricas no Brasil. Cuidado, que ele está chamando a atenção não é só a ideia de país desenvolvido e ideia de Brasil. Tá bom isso aqui, mas tem coisa melhor, tá? Eu vou continuar minha análise. Letra C. O descuido com a água nos países ricos e o cuidado com a água nos países pobres. Não está falando de cuidado. D de dado. O consumo de água nos países mais ricos, ele fala de consumo de 30 a 50 vezes, e o consumo de água em alguns países pobres, como o Brasil. Olha só, quando ele fala as camadas mais ricas da população brasileira, mas as camadas mais ricas da população brasileira têm índices de desperdício semelhantes, associados a hábitos como longos banhos, tal. Ora, gente, essa letra, a banca deu como gabarito provisório essa letra D. Ela, para mim, fecha bem próxima realmente ao que foi falado ali, que é o consumo de água nos países ricos e o consumo de água num país pobre como o Brasil. O problema para mim é alguns países pobres. Se fosse num país pobre como o Brasil, fecharia indubitavelmente melhor do que os demais. E letra E. O cuidado com a água nos países desenvolvidos. Não é cuidado. Ela está falando sobre o consumo e não o cuidado. Então, aqui o que fecha é isso. Ora, se eu analisar outras em que a gente passou, que poderia gerar dúvida entre vocês, vamos pensar o seguinte. Letra A. Situação de desperdício detectada pela ONU e a situação de desperdício no Brasil está bem próximo do que acontece lá em cima, certo? Só que lá no texto, ele não fala sobre desperdício detectado pela ONU. Ele diz que as crianças nascidas no mundo desenvolvido consomem de 30, vou até apagar aqui para ficar mais claro,
As crianças dos países ricos consomem de 30 a 50 vezes. Não diz que é desperdiçado lá, entendeu? Do que as dos países pobres, tá? Não diz que é desperdiçado lá. E B, consumo de água nos países desenvolvidos e o consumo de água nas classes ricas do Brasil não deixa de ser. Só que lá, no primeiro, ele fala do consumo de água nos países desenvolvidos. Ele fala, ó, consomem. E quando ele cria oposição, ele fala sobre consumo? Não, ele fala de índice de desperdício. Então, não é o consumo de água, é o índice de desperdício. Tá vendo? Eu tô desmentindo, tá? As situações de dúvida. Se você ficou em dúvida, por que a banca não deu essa? Tô apontando para você os elementos que demarcam por que não foi isso. Você vê que a questão é muito sofisticada mesmo. C. Descuido com a água nos países ricos. Ele não fala de descuido, ele fala de consumo. E cuidado com a água nos países pobres? Não. Letra C, definitivamente não. Por que a letra D? Vamos fechar melhor. Consumo de água nos países ricos? Sim. E consumo de água em alguns países pobres como o Brasil? Olha só. Vamos ver. Ele diz assim, ó. Aqui. Crianças nascidas no mundo consomem 30, 50 vezes mais água do que as dos países pobres. Aí ele cita o Brasil como exemplo. Tá vendo? Mas as camadas mais ricas da população brasileira... Então eu posso concordar com a D, porque apesar de ele não colocar o mais depois de alguns países, mas ele cita o Brasil e fala de países pobres sim no texto. Então não está errado. Ágil, mas está falando de consumo novamente, não seria desperdício? Ah, sim. Se a banca quisesse realmente montar uma questão bem formulada, ela falaria sobre a oposição entre o consumo e o desperdício. Aí ela mataria a letra D sem dúvida. Como ela fez isso, né? Tanto que ela sofisticou, ela se atrapalhou um pouquinho. Se você marcou B de bola, o consumo de água em países envolvidos e o consumo de água nas classes mais ricas do Brasil, né? Porque ele fala as camadas mais ricas da população, você tem isso também, tá vendo? Você poderia dar como resposta B de bola. Se você quiser entrar com recurso, é muito simples, é só mostrar que está no texto, tá? Ó, mostrar que logo depois do mais vem a expressão camadas mais ricas, o que te habilita a pedir também a letra B, tá? A letra D de dado está ruim? Não está ruim, mas em face da letra B de bola, a letra B está mais bem formulada que a própria letra D de dado, tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, é isso que eu chamo a atenção de você. O que está depois da barra do mas é o que pesa para a interpretação da questão 8. Portanto, entre B de bola e D de dado, B de bola se sobressai pelos elementos explicitamente presentes no texto. Que é, ó, mas as camadas mais ricas da população brasileira, aqui fala países pobres, mas está antes do mas, tá vendo? Ainda está no campo, né? No campo, no período, no campo morfossintático, perdão, no campo textual, tá? Do que as Nações Unidas apontaram, e não no que vem depois do mas. Tranquilo? Vamos seguir então para a questão de número 9. Questão 9, diz a banca. Nesse segmento do texto 2, entre os conectores destacados, aquele que apresenta o seu valor semântico de forma correta. Essa questão foi fácil, tá bom? Então vamos lá. De acordo com a proporção? Não. É conformidade, tá bom? É conformidade, de acordo com conformidade. O que é explicação? Não, vamos ver por que não? Olha só. De acordo com as Nações Unidas, crianças nascidas, né, no mundo desenvolvido consomem de 30 a 50 vezes mais água, né, do que, tá certo? Do que. Então, esse que tem ideia de comparação, tá? Então, comparação. Não explicação. Comparação. Perfeito? O como da ideia de conclusão? Não. Comparação também. Ó, associados a hábitos como, tá? Está comparando, exemplificando, tá bom? A resposta é D de dado, eu volto daqui a pouquinho a ela. O com da ideia de companhia? Não, de instrumento. Tá? Instrumento e não companhia. O ou da ideia de edição? Sim, pode.
O ou é uma conjunção alternativa, tá? Que pode trazer para nós duas ideias diferentes. Eu vou mostrar a vocês aqui. Vamos falar um pouquinho sobre esse ou. Então, vamos lá. Conjunção ou. O ou pode expressar uma alternância, pessoal, tá? Alternância com valor de inclusão ou com valor de exclusão. Tanto faz. Alternância com valor de inclusão ou de exclusão, tá? Tanto faz. Ora, quando eu terei uma alternância com valor de inclusão? Quando você diz assim, por exemplo, né? Ou a FGV ou a FGV ou a FGV ou a FGV, perdão, aqui eu já fiz uma coisa errada, eu estou dando um valor que não é bem isso. Porque eu volto a este exemplo. Vou pegar uma outra construção. Uma pessoa pergunta para você, por exemplo, né? Você deseja tomar vinho ou suco? A pessoa te faz essa pergunta. Qual o valor desta alternância? É exclusão? Não. Tome cuidado. Quando alguém faz uma pergunta, ao perguntar, o que você tem aqui, a pergunta, preste atenção, ao perguntar, ela coloca dois elementos na oferta. Então, ela inclui esses dois elementos na sua oferta, tá? É você que, quando escolhe um desses elementos, é que exclui o outro, mas na pergunta existe a inclusão dessas duas bebidas, concorda? E quando o ou nos traz um valor de exclusão? Exatamente isso aqui. Ou a FGV ou a FCC fará o concurso do TRT Minas, né? Concurso que está por vir aí em dezembro. Então, ou a FGV ou a FCC fará o concurso do TRT Minas. Ora, gente, ou a FGV ou a FCC. As duas podem fazer, as duas farão? Não. Para fazer um concurso só pode ser uma banca. Portanto, esses dois ous que eu repeti aqui são alternâncias com valor de exclusão. Apenas uma banca poderá vencer o processo licitatório e ser considerada banca responsável pelo concurso. Tá bom, pessoal? Por organizar a prova do concurso. Portanto, ou FGV ou FCC, exclusão. Daí, a resposta deste exercício, de número 9, ser a letra D, que o ou teria valor de adição. Ou as pessoas associadas a hábitos como longos banhos ou lavagem de quintais, as pessoas costumam praticar as duas coisas. Valor de inclusão, portanto, adição, certo? A gente segue o próximo bloco com mais análise das questões do TJ Rio, prova de nível médio.